Fala galera do Jornal do Esporte, tudo bem? Pedro Chiaverini na área para falar mais umas besteirinhas por aqui. Como é que vocês estão? Caramba, fim de semana super animado, hein? Volta do Brasileirão, fim da Copa do Mundo de Clubes, que vai deixar saudade, que campeonato maneiro, né? A polêmica do Pedro com o Felipe Luiz, confesso que foi uma surpresa gigante. Queria até começar a falar sobre isso. Foi tanto surpresa o posicionamento do Felipe Luiz, quanto os relatos, né, em relação ao Pedro. Não só que o Felipe Luiz abriu na coletiva, mas os relatos da galera da imprensa, GE, Raíssa Simplício, Vini Casagrande, de todos dizendo ali que o comportamento do Pedro não tá legal nos treinos, nos bastidores. O Felipe Luiz chegou a falar em deboche. Muita gente achou pesada a entrevista do Felipe Luiz. Pode ser, eu não consigo ver ali quem é vilão, quem é herói, mas parece que tá todo mundo incomodado com essa situação, né? O Felipe gosta muito do Pedro, apesar das pessoas acharem que estilo de jogo que o Felipe procura para um 9 é outro. Não, o Felipe sempre usou o Pedro sempre fez gol com o Felipe Luiz. Inclusive, assim que ele retornou da lesão de LCA, ele voltou fazendo gols. Uns dias depois o Felipe Luiz foi numa coletiva e falou que o Pedro precisava se esforçar melhor nos treinos. Acho que a galera não pegou esse gap aí. E depois veio a queda brusca do Pedro. E aí a gente voltando nos relatos passados, né? O Rogério Ceni reclamou do comportamento do Pedro quando ele foi substituído. Falou até que a questão da convocação mexe com ele. Dorival Júnior também revelou que teve uma conversa com ele para a ESPN. No programa Bola da Vez, se eu não me engano. O Davi Luiz, a frase dele voltou a viralizar agora, a declaração, né? Ele já pelo Fortaleza, perguntaram para ele numa entrevista ao GE sobre o Pedro e tudo mais. Então são relatos recorrentes, né? Surpresa para todo mundo que cobre o futebol no Rio de Janeiro, que o Pedro é um menino assim excelente. Todo mundo sabe que ele é um cara maravilhoso, incrível, bom de grupo. Então fica até difícil analisar o que está acontecendo, né? O Felipe Luiz falou sobre problemas com a diretoria. Será que foi renovação? Teve um salário prometido que não aconteceu? Então a diretoria prometeu vendê-lo e não vendeu? Tem coisa no ar aí que ninguém sabe direito. Tudo aqui é especulação, na verdade, não tem informação sobre isso. Mas foi surpreendente, gente. Foi surpreendente mesmo. Repito, tanto a postura do Felipe, que não é um cara de expor assim o atleta, quanto os relatos sobre o Pedro, né? Claro que o Felipe Luiz fez isso com a aval da diretoria, né? Ele jamais iria expor um ativo do clube. Inclusive o Felipe falou, eu não tenho que ir no mercado buscar um cara que faz 30 gols no ano. Eu tenho esse cara aqui no elenco, então eu quero recuperá-lo. Parece que o Felipe tentou várias vezes e não conseguiu. A ver cenas dos próximos capítulos. Já estão falando em clubes interessados, como o próprio Zenit, né, que levou o Gerson agora. Besiktas também. Então vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Eu ainda acredito que ele possa ficar. Ele já tem uma idade não muito boa para o mercado europeu, embora seja um fazedor de gols nato, né, um atacante completo, um camisa 9 completo. São 28 anos, 2 lesões de LCA complicadas, né? Algumas musculares também. E Copa do Mundo é ano que vem. E ele tá vendo agora o João Pedro comer a bola de uma forma assim também surpreendente, né? Porque ele foi muito bem no Brighton, no Watford, mas já chegando no Chelsea, arrasador. Então, o fortíssimo, acho que é o maior candidato a assumir a camisa 9 da seleção brasileira hoje é o João Pedro, jogadoraço, atacante completo, com cancha de Europa total. E com certeza vai estar na próxima lista do Ancelotti. Jogadoraço, repito. Mais uma revelação do Fluminense. O Fluminense é a fábrica de xerém, um absurdo, né? É um absurdo como revela craques. João Pedro é o cara da vez agora. E já que eu entrei nesse assunto do Mundial, muito legal ver o título do Chelsea. Um time de jovens promessas, né? Uma final com o DNA ali brasileiro, que o Flamengo ganhou do Chelsea, o Botafogo ganhou do PSG, podia ter algo por aí. Mas muito legal ver o Andrei do Chelsea, revelado pelo Vasco, sendo campeão do mundo. O João Pedro de novo.
Então tem o DNA do futebol carioca nessa final ali, muito legal mesmo. Cara, que campeonato incrível. Pena que vai ser de 4 em 4 anos. Tomara que o Infantino reveja isso para para fazer de 2 em 2. Foi muito bacana mesmo, competição sensacional, não tenho o que falar, muito legal mesmo. O Chelsea surpreendeu muita gente, né? Acho que a maioria estava dando o PSG como favorito, depois que caíram Real Madrid e City. Mas o Chelsea, timaço, né, cara? Enzo Fernandes, Palmer, João Pedro, Pedro Neto, James, o Robert Sanches fez uma final incrível. Cucurella, jogadoraço, né? Que é muito folclórico, ele gosta de uma catimba, mas, cara, jogadoraço. Então, Caicedo também jogou muita bola. O time do Chelsea é muito bom, é um time que foi montado há muito tempo, né? São jogadores muito jovens que a nova gestão contrata, jogadores de 18, 20 anos, para lapidá-los para o futuro. É um time muito jovem. Levou o Estevão agora também, que vai passar por um processo ali difícil, né? Porque pelo lado direito tem o Palmer, que joga centralizado pela direita, tem o Pedro Neto, que faz o corredor todo da direita, posição do Estevão, embora parece que teve uma promessa que o Estevão jogaria centralizado, a ver, né? Mas ele vai ter dificuldade para arrumar espaço ali. E também tivemos Botafogo e Vasco, o Ancelotti chegando, foi para o banco de reservas como auxiliar preparador de goleiros, na verdade, porque não tinha entrado no bid ainda, mas chegando, atropelou o Vasco. Eu confesso que eu esperava o Vasco mais forte nesse retorno do Brasileirão, porque o Diniz trabalha muito bem esses períodos, né? Teve período de férias ali, mas pegou uma semana, 10 dias para treinar. Eu esperava uma intensidade maior do Vasco, mas o Botafogo, timaço, mesmo com as baixas do jeito que já mostrou alguns traços do Ancelotti, posse de bola, transição rápida. Interessante essa experiência do Ancelotti. Eu até critiquei aqui no outro vídeo que ele não tinha experiência como técnico profissional, mas cheiro de gente nova, é sempre interessante. Vamos avaliar, porque pode dar bom isso daí. Pode queimar minha língua isso daí. E agora o Diniz perde o Coutinho, né? Uma pena, o Coutinho não consegue emplacar uma sequência. É muito triste, que é um cracaço, jogadoraço. Da geração do Neymar aí, é outro grande expoente, mas ele não consegue pegar uma sequência de jogos. Teve essa parada, a gente achou que ele fosse voltar a ter uma sequência sem lesões, mas parece que ele sentiu novamente, está fora do próximo jogo. Tomara que ele se recupere bem, porque o psicológico nessas horas afeta muito, né? Vamos ver próximos capítulos. O Flusão volta a campo também, depois da campanha incrível na Copa do Mundo de Clubes. Renato volta grandão, vai ser muito legal ver o Fluminense de volta com essa cancha de quarto melhor do mundo. Então, essa semana promete aí. Beleza, galera? Fica ligado aí no Jornal do Esporte, que essa semana tem grandes novidades. Nossa edição impressa. Agora nós temos um novo colunista, o Gui Albuquerque, humorista botafoguense. E tem grandes novidades a caminho. Valeu, galera! Curte, compartilha, comenta, corneta e tamo junto. Valeu!